Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme O Telefone Preto. Ele estreia dia 21 de julho aqui no Brasil e eu já assisti a produção e te conto tudo o que você pode esperar dela. Aliás, obrigada Universal Brasil pelo convite. O Telefone Preto é uma adaptação de um conto do Joe Hill, foi produzido pela Blumhouse e é um filme do Scott Derrickson. Para quem não sabe, ele é a mente por trás dos filmes O Exorcismo de Emily Rose e A Entidade. E dessa vez ele repete a parceria de sucesso com Ethan Hawke, que aqui vive o grande vilão da trama. Ou seja, O Telefone Preto é possivelmente uma das maiores estreias de terror desse ano no Brasil. Atente-se, no Brasil, porque esse filme já estreou na gringa tem tempo, viu? Mas afinal, será que O Telefone Preto é tão bom quanto prometeram? Bem, nesse vídeo eu te conto numa análise sem spoiler. Então, se você ficou curioso ou curiosa, já sabe, deixa o seu like agora no comecinho do vídeo para o YouTube compreender que você gosta desse tipo de conteúdo e segue comigo até o final do vídeo. Bora lá! Qual é a sinopse do filme O Telefone Preto? No final dos anos 70, uma cidade é atormentada por misteriosos desaparecimentos de garotinhos. E o adolescente Finney é uma dessas vítimas. Ele foi sequestrado por um homem que utiliza diferentes máscaras e ele está preso em um porão à prova de som. Bem, a polícia está correndo contra o tempo para tentar encontrar esses garotinhos. No entanto, somente resta esperanças para o Finney, já que o restante dos garotinhos foram brutalmente assassinados pelo sequestrador. O adolescente tenta pensar em diferentes formas de fugir daquele lugar com vida. E ele não está sozinho nessa. Ele conta com uma ajudinha sobrenatural. Naquele lugar há um telefone preto sem linha e às vezes esse telefone toca do nada. E é exatamente dessa forma que o protagonista estabelece contato com as vítimas daquele sequestrador. Ou seja, com fantasmas. E esses espíritos parecem dispostos a ajudá-lo a sair com vida. Mas será que o Finney vai conseguir sair daquele porão? Do lado de fora, ele conta com a ajuda da irmã dele, que tá tentando encontrar formas de localizar o irmão. E ela tem um dom especial. Será que esse dom vai ajudá-la a encontrar o irmão? Bem, pessoal, não vou mentir, criei muitas expectativas para esse filme, só que no final acho que deveria ter ido com o pé no chão para aquela sessão. Fui esperando encontrar um filme de terror que arrepiasse a minha espinha e no final encontrei outra coisa. Não estou dizendo que O Telefone Preto é um filme ruim. Não. Muito pelo contrário. Eu curti bastante a experiência dele. Foi 1h40 bem aproveitada da minha vida. Só que ao final terminei aquela trama com uma sensação diferente da que esperava. Diria pra vocês que muitas vezes esse filme não anda de mãos dadas com o terror. A maior parte do tempo ele transita por diferentes gêneros. E a proposta dele é diferente da que é vendida no trailer. Ok, a premissa de O Telefone Preto é bem ousada. É um terror que mistura serial killer com uma trama sobrenatural. Porém, gente, foi gasto muito tempo com a dupla de irmãos. Tempo que poderia ser utilizado para aproveitar ao máximo o potencial do serial killer, do sequestrador e também, gente, a pegada sobrenatural da história. Esse personagem, o sequestrador, é um personagem super intrigante, gente. E apesar dele contar com bastante tempo de tela, senti que ele não foi tão explorado como poderia ser. Assim que bati o olho na sinopse e assisti o trailer, fiquei convencida, gente, que esse filme seria daqueles que o vilão se torna maior que a história em si. Por exemplo, qual é a primeira coisa que passa na sua mente quando eu digo It, a coisa? Provavelmente você deve ter pensado no palhaço, no Pennywise, e não na trama do filme ou sequer nos personagens daquela história. Ou então, o que passa na sua mente quando alguém menciona algum filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica? O Leatherface, provavelmente. E A Hora do Pesadelo? Freddy Krueger. Enfim, acho que já provei o meu ponto pra vocês. E acontece que o vilão dessa história aqui facilmente poderia ser esse tipo de personagem marcante. E no fim, ele não é tão marcante assim como poderia ser.
Sim, ele entrega muitos momentos bons e com ele o horror da trama realmente funciona. Aliás, a atuação do ator do Ethan Hawke tá maravilhosa, gente. Apesar da gente não ver a cara dele, ele sempre utiliza variações de uma máscara conforme o humor do personagem muda. E, gente, isso é simplesmente genial, gente. É uma ideia monstruosa, sensacional, incrível. Foi o que me animou tanto para assistir esse filme. Contudo, a trama não transcende isso. A grandiosidade desse vilão para aí. Pois aqui, gente, o verdadeiro foco da trama está na vítima e na irmã dele que está do lado de fora. A trajetória da vítima, do gurizinho, é bacana, gente. É interessante, é legalzinha, vai. O ator é bacaninha, é legalzinho e ele conversa o tempo inteiro por meio de um telefone preto com garotos mortos. E ele não enxerga esses fantasmas. Só que o público sim. Salvo a primeira aparição de um fantasma que rende um jumpscare muito eficiente, de resto, os demais espíritos das demais aparições não despertam medo ou geram algum arrepio no público. Pelo menos não em mim. Na verdade, essas interações que o garotinho tem com esses personagens mortos geram um sentimento de tristeza em quem assiste, sabe? Afinal, esses garotinhos foram condenados à morte por um monstro, ou seja, morreram por nada. E é assim que chegamos no grande ponto desse filme. O Telefone Preto é um terror sobrenatural, mas também é um filme de terror dramático, e isso fica muito evidente por meio da trajetória da irmã do protagonista, que distancia o filme cada vez mais do terror. E aliás, a atriz que vive essa garotinha arrasou demais, gente. Bem, no final fiquei com uma enorme vontade de chorar. Então acho que o filme cumpriu muito bem o propósito dele, ser um terror mais humanizado. Logo, não espere altos sustos com esse filme, nem uma atmosfera de tensão que vai te consumindo pouco a pouco. Não. O Telefone Preto não é esse tipo de terror. E agora vamos comentar sobre os probleminhas desse filme, porque ele não é uma história perfeita, tem pequenos probleminhas que atrapalham a experiência geral. Por exemplo, o Finn faz algumas tentativas, algumas não, várias tentativas, para tentar fugir daquele porão. E como raios, como diacho, o sequestrador não percebe isso. Só um mínimo sinal de alguma tentativa do garoto já seria motivo suficiente para o sequestrador querer castigar ele, já que ele vivia procurando motivos para isso. Ou seja, quem presta atenção nos detalhes acaba percebendo que o filme deixa passar essas coisas. Ah, e vale destacar que a trama poupou esforços para explicar as motivações do sequestrador. Há quem vá odiar isso e quem não vá dar a mínima, que é o meu caso. Eu acho que isso não atrapalha a experiência, porque a ausência de explicações já é uma explicação. E um último detalhe que não passa despercebido, gente. O desfecho da história. Aquele final parece ter sido escrito sem muito cuidado. Especialmente o modo como a polícia acaba encontrando ou não pistas sobre o paradeiro do sequestrador. E chega a ser meio tosco pensar que policiais sérios que estão conduzindo uma investigação tão grande vão ser guiados daquela forma. Só assistindo para entender, mas achei meio patético. E o pior de tudo, fazendo um balanço da história como um todo, do começo ao fim, cheguei à seguinte conclusão, gente: se fosse apenas um filme de sequestro, poderia ser um filme até melhor. Ou seja, estou questionando justamente o fio que amarra toda essa história, o elemento sobrenatural, a existência do telefone preto. Quando você assistiu o filme, comenta aqui embaixo qual é a sua percepção em relação a isso. Não estou falando que o telefone preto foi totalmente inútil dentro da trama, porque não foi, mas eu acho que poderia ser melhor a história se ele não tivesse ali. Para mim, seria um filme muito mais impactante se fosse uma boa história de sequestro, porque aquele vilão é medonho. Bem, no geral, acho que vale super a pena dar uma chance para O Telefone Preto. Apesar de ter um ou outro deslize, é aquele tipo de filme que você nunca fica entediado. Só que, diferente de mim, vá com expectativas certas, expectativas corretas. Provavelmente você vai
vai aproveitar essa história muito mais. É um filme bem dirigido, com boas atuações e um ritmo agradável. Pode não ser um terror tão ousado como prometido, mas certamente vale o teu tempo. Bem, se você ainda não deixou a sua opinião nesse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Vai assistir o filme? Não vai? Já assistiu? O que achou? Conta tudo aqui embaixo. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!